E aí, vamos entender qual é a diferença entre óleos essenciais e essências sintéticas? E aí, vamos entender qual é a diferença entre óleos essenciais e essências sintéticas? Primeiro eu vou falar sobre o que são essências sintéticas. Elas são produtos com componentes sintetizados em laboratório. Então, os seus componentes não são encontrados na natureza, tá? Os aromas, que são voláteis, eles são bem mais simples em relação às moléculas, a composição molecular de um óleo essencial. E esse aroma ele pode perder compostos orgânicos, tá? Eles não têm propriedades medicinais, as essências sintéticas. Elas são feitas para trazer aquele cheirinho agradável, tá? Mas esses compostos que são voláteis, eles não têm propriedade medicinal e pode até trazer malefícios ao organismo. Vai evaporar, vai adentrar no seu pulmão, cérebro, corrente sanguínea e pode fazer, além de não ter propriedades terapêuticas como os óleos essenciais, pode trazer malefícios, tá? E até irritação e alergia. Como a gente pode identificar uma essência sintética? Às vezes a gente fica na dúvida em algumas lojas, principalmente se a pessoa não tem tanto conhecimento profundo sobre o que é um óleo essencial. Então, muitas vezes pode ir em uma loja e a pessoa falar que chamar uma essência sintética de óleo essencial, tá? E como que você vai poder ter certeza então de que aquilo é uma essência sintética ou é um óleo essencial? Dica 1. Adição de compostos sintéticos de baixo preço. Uma essência sintética, geralmente, elas são bem mais baratas que um óleo essencial, tá? A mistura de óleo volátil, elas são muitas vezes misturadas com alguns óleos, óleo mineral, geralmente, tá? Ou óleos de menor valor, para aumentar o rendimento. Se você pegar e diluir esse produto em água, pelo emprego por conter sobratos, ele fica claro na água. Então você vai pingar lá na água aquele produto que você comprou, que está em dúvida se é essência sintética ou se é óleo essencial. Se ficar branco, é essência sintética, tá? É pela adição específica desse componente polissobratos. As cores de uma essência sintética são alarmantes e artificiais. Você não vê um óleo essencial com cor amarelo fosforescente, né? Isso não é uma cor natural. Isso então é uma boa dica, tá? E aí se ela for desse jeito, gente, você passa longe dessa essência, porque não vai trazer benefício algum para você e nem para o teu sabonete. E pior que isso, vai estragar a sua massa de sabonete. As essências sintéticas, elas são vendidas em frascos transparentes ou de plásticos. Isso é uma grande dica, tá? Um óleo essencial, ele não pode ser vendido em embalagem de plástico e muito menos transparente, tá? Porque a validade dele, a validade dele iria diminuir muito rápido, tá? Ele iria rançar, ele iria estragar muito rápido. Os valores, então, como eu falei anteriormente, das essências sintéticas são bem mais baixos que os óleos essenciais. E, geralmente, todas as essências sintéticas, seja de laranja, de limão, de sei lá o que, de mirra, elas geralmente têm todas o mesmo preço. Isso não acontece com os óleos essenciais. Os óleos essenciais, cada um tem um preço diferenciado devido aos diversos fatores que eu vou explicar agora para vocês. Então, o que é um óleo essencial? Ele é 100% natural, ele é o resultado do metabolismo secundário das plantas. O óleo essencial, ele está dentro de uma organela da planta, ele está dentro de um órgãozinho da planta, tá? E na planta ele tem o objetivo ou de atrair insetos ou de repelir os insetos, tá? Então, para facilitar a polinização ou não. E dependendo o momento, né, o horário do dia, onde essa planta nasceu, né, o clima, o ambiente,
todos os componentes químicos são variados, são interferidos de acordo com essas variações de clima, de altitude, de solo, de luminosidade. Os aromas dos óleos essenciais, eles são bem pronunciados, então eles são bem fortes, eles adentram com muita facilidade por serem naturais e por termos receptores muito receptíveis, né, abertos a receber esse tipo de molécula. Esse aroma, então, a gente consegue sentir realmente que adentra profundamente no nosso organismo, tá? Vai para o cérebro, para o sistema límbico, imediatamente já traz uma sensação diferenciada, tá? E pode ir para a corrente sanguínea também, para os pulmões, pode adentrar em todo o organismo, por isso que a aromaterapia é uma prática multidimensional, né? Que reverbera e consegue atingir todos os níveis do organismo ao mesmo tempo. E como que os óleos essenciais adentravam, então, quando antigamente queimavam ou colocavam nos alimentos, né? O óleo essencial, ele tá na planta, principalmente quando a planta tá fresquinha, né? Então, você vai fazer um chá. Por que a gente, para fazer uma infusão, por exemplo, quando é uma planta mais macia ou quando é uma flor, a gente precisa fazer um método de infusão. A gente aquece a água antes de atingir os 100 graus, a gente não deixa ferver essa água, coloca a planta no recipiente, coloca a água dentro e tampa, né? É preciso tampar, para que justamente os óleos essenciais eles podem evaporar e a gente pode perder diversas propriedades dessa planta, né? Isso que eu estou explicando, gente, bem claro, isso é uma prática da fitoterapia, não é da aromaterapia. Isso que eu estou trazendo para vocês é como antigamente eles se beneficiavam dos óleos essenciais, tá? Porque justamente são compostos químicos que são extremamente voláteis. Então eles queimavam as plantas, as ervas, e evaporavam esses óleos essenciais e adentravam a narina, adentravam o organismo, tá? Porque realmente são moléculas extremamente voláteis dos óleos essenciais. O óleo essencial é considerado a parte mais etérea e sutil da planta. Por quê? Porque, primeiro, é um componente que evapora rapidamente. Segundo, que ele pode atingir níveis bem sutis do nosso organismo, tá? E trabalha de uma forma muito profunda, né? E também está concentrado nesse óleo essencial todas as características da planta. Quimicamente, tudo que aquela planta representa, todas as propriedades daquela planta, está extremamente concentrado na organela de óleos essenciais, tá? Então, para a gente conseguir extrair de uma planta esse óleo essencial, ela precisa passar por métodos de extração que são muito delicados, como a destilação, como a enfleuragem, como utilizar solventes naturais, né? Então, as ações terapêuticas são extremamente comprovadas, existem diversos estudos sobre os óleos essenciais, sobre esses benefícios, e se dão em níveis mais elevados que de uma planta orgânica inteira, tá? Por que isso? Quando você vai utilizar uma planta, você vai pegar um óleo essencial, por exemplo, vai pegar uma xícara de infusão, tá? Uma gota daquele frasco de óleo essencial equivale até 25 xícaras de chá em concentração química, tá? E além disso, como eu falei, o óleo essencial ele atinge o organismo, né, o ser de forma integral. Vai trabalhar o físico, vai trabalhar a questão psicoemocional, porque vai para o cérebro, vai para a corrente sanguínea, tudo está sendo trabalhado ao mesmo tempo. Então, os óleos essenciais, eles têm uma ação terapêutica mais ampla que você utilizar a planta em si, tá? E eles possuem efeitos mais profundos e eficazes sobre a mente e as emoções por serem mais sutis. Como que você
Então, quais são as dicas para você identificar o que é um óleo essencial? As substâncias dos óleos essenciais são 100% puras, tá? O óleo essencial, ele é 100% natural e ele é volátil, tá? Se você pegou e colocou um óleo essencial, uma gota de óleo essencial numa folha de papel, por exemplo, se você esperar 1 hora, 2 horas e o óleo essencial não evaporou, você vai passar a mão nele, você vê um aspecto bem oleoso dele, quer dizer que ele foi misturado, provavelmente, com outros óleos vegetais, o que talvez ele não seja realmente um óleo essencial. Talvez seja uma essência sintética, talvez tenha componentes sintéticos aí na formulação também. No frasco haverá informações sobre a análise química, o método de extração, a parte da planta que foi empregada na extração e informações sobre o quimiotipo. Os frascos geralmente são de cor âmbar e os valores são bem mais altos que as essências sintéticas, além de serem diferenciados. Como eu falei, o óleo essencial ele sofre variação do clima, da altitude, né? Do horário em que você vai colher uma planta para depois extrair o óleo essencial. E tudo isso interfere no valor também. Então, pode ser que a colheita tal, naquele ambiente, naquele país X ou Y, seja mais caro ou mais barato. Então, o óleo essencial de lavanda tem um valor, o óleo essencial de limão tem um valor, o óleo essencial de laranja tem outro valor, devido a essas variações do local que foi produzido, do que aconteceu com a colheita, a forma de extração também interfere, tem formas de extração que são mais caras, que são mais demoradas, para que a gente consiga realmente extrair todos os benefícios, todas as moléculas de óleos essenciais daquela planta, daquela flor, daquela raiz, daquele caule em específico, tá bom? Então, as informações que você deve achar no rótulo dos óleos essenciais. Então, você vai ver o nome, né? O nome popular. Você sempre deve levar em consideração, aqui a gente vai aprender alguns óleos essenciais, tá? E muitas vezes uma mesma planta que tem o mesmo nome popular pode ter um nome científico diferente. Então, todos os óleos essenciais que vocês vão aprender neste curso, vocês precisam verificar o nome científico também. Então, vocês vão ver o nome bem grande em cima, vocês vão ver o nome científico embaixo, vocês vão ver qual é o quimiotipo. Então, às vezes, pode ter uma variedade de outras definições da planta. Você vai ver o nome botânico da planta, tá? Você vai verificar, tem que estar informado o lote, a fabricação e a validade. Tem que estar informado quem que fabricou, então, quem que está distribuindo, se é realmente ali a comprovação do registro da Anvisa, né? Distribuído por, está totalmente detalhado o registro da Anvisa. Informações gerais sobre o produto, origem, extração, cultivo e composição e o telefone de serviço ao consumidor, para quem quiser tirar dúvidas. Esse aqui é uma etiqueta de embalagem, um rótulo de embalagem da Laszlo, que é uma ótima marca também aí que a gente pode indicar. Depois eu vou indicar para vocês várias outras marcas, tá? Marcas que são confiáveis, marcas que eu já testei. E aqui é só um exemplo, tá? De um rótulo de embalagem. Então aqui também fiz uma tabela para que a gente possa perceber de uma forma mais clara qual que é a diferença de um óleo essencial e de uma essência sintética, aqui resumidamente. Então, óleo essencial são 100% naturais. Essências sintéticas são sintéticas, tem componentes sintéticos. Óleo essencial possui propriedades terapêuticas. Essências sintéticas não possuem propriedades terapêuticas. Óleo essencial custa mais elevado e cada planta tem uma variação de valor. Nas essências sintéticas, o custo é mais baixo e geralmente todas elas têm o mesmo valor, independente da planta em si, tá? A composição de um óleo essencial é 100% pura, de uma essência sintética misturado com óleo mineral e outros veículos.
Isso já é considerado uma essência sintética. O óleo essencial é vendido em frascos de vidro, âmbar ou azul cobalto, tá? Por exemplo, a Auxade utiliza azul cobalto. Outras marcas utilizam o vidro âmbar. Geralmente, as essências sintéticas são vendidas em frascos de plásticos ou transparentes, tá? Mesmo que seja âmbar, se tá num frasco de plástico, é essência sintética, tá, gente? O óleo essencial, no seu aroma, dura mais tempo na pele quando utilizado como perfume ou em massagem. A essência sintética, o aroma não permanece mais do que poucas horas na pele, tá? E na próxima aula, então, vamos começar a estudar sobre os cuidados gerais na saboaria. Vamos lá, vamos que vamos. Daqui a pouco a gente vai aprender e colocar a mão na massa aí pra gente saber fazer o nosso sabão. 100% natural com os benefícios da aromaterapia. Até logo, gente!